Clube do Remo, jogadores que estão aí à disposição do Condé e jogadores que ele vai tentar. Vocês acham que ele mexe no time depois de tudo isso que aconteceu aí? Ele mantém? O que passa na cabeça do Condé para vocês? Eu acho que ele vai fazer uma mudança apenas. Que vai ser a entrada do Pico no lugar ou do Zé Ricardo ou do Vitor Bueno. E o Mike tá em transição, né? O Mike dificilmente assim tem condições de atuar por 90 minutos. Se ainda for relacionado. Porque é o que tudo indica, não tá legal não para começar jogando. Então, voltar a ter a posição. Até porque já tem um substituto imediato e tá jogando, que é o Marlon. Ao meu ver, não fez, ou melhor, ao meu ver, ele fez uma boa partida contra o Fluminense, mas não foi o suficiente para segurar a equipe carioca. Mas ainda não vai ter o Mike não para esse jogo. Eu acredito que o Pico volta e dependendo da condição física do Jajá, o Galeano entra. 2 substituições. Agora seria interessante, né? Seria interessante em relação à postura do Remo, e algo que eu comentei isso no pós-jogo contra o Fluminense, perdão, e não custa nada a gente repercutir também, na insistência, por mais que todos nós, vamos entender que beleza, eu entendi o que o Condé quis fazer, mas não há mais possibilidades do Pikachu ser lateral direito, tá? Independente da situação de jogo, se o Remo tá ganhando por 10-0, aí pode pensar. Pikachu é titular no teu time? Pra mim não. Pra mim não também. Não dá mais. E olha que o Pikachu tem bola, mas pelo bem, formato de jogo, exatamente, é o formato de jogo. É o formato de jogo, e pro Remo precisa de resultado, porque o Pikachu ele entrega taticamente, ele é muito disciplinado taticamente, né? E de outra forma também, porque um atleta tá muito gente boa o Pikachu, mas assim, taticamente ele entrega pro Condé o que ele quer. O problema é que não é o que a gente está vendo, e principalmente quando você tira o Marcelinho e aí você coloca o Pikachu na direita, que tomou um baile do Soteldo. O Pikachu não é mais lateral direito, o Pikachu não se garante no mano a mano, o Pikachu é atleta de cobertura, o Pikachu não é atleta de combate. Eu vou repetir, quando tá num contra um, ele vai lá, faz a cobertura da primeira, segunda linha ou terceira linha. Não dá para o Pikachu ser lateral direito. Então, se for para jogar com o Pikachu aberto no início do jogo, para depois pensar no Matheus Alexandre da vida ou o próprio Galeano e atrasar o Pikachu para a primeira linha, não dá, gente. Condé, não dá para fazer isso, cara. Não dá. Porque aí você chama a marcação, você chama... você faz com que o adversário fique penso, porque ele vai jogar nas costas do Pikachu. Então vai ficar cada vez mais difícil. Então, não é... Cara, desculpa, desde 2017 o Pikachu não é mais lateral. Independente da situação de jogo, tem o Matheus Alexandre, cara. Então, como lateral, ele entrega mais que o Pikachu. Então, é um jogo pro Condé não inventar. Não inventar. E eu vou repetir porque eu coloco a minha opinião em jogo sem problema algum. Se a vitória não vier contra o Coritiba, fica insustentável a continuação desse trabalho. Eu acredito que essa situação que envolve o posicionamento do Marcelinho e do Pikachu mostra o quanto o Matheus Alexandre ficou desvalorizado depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Em que ele é titular na lateral direita, os 2 gols do Atlético Mineiro acabam terminando lá pelo setor dele, a construção das jogadas são pelo lado esquerdo, mas são concluídas pelo lado do Matheus Alexandre, e depois dessa partida ele não voltou mais, e a partir de então Marcelinho e Pikachu começaram a alternar pela posição lá. Mas eu acredito que, levando em consideração o fato de eu crer que a condição física do Marcelinho tenha melhorado desde o jogo contra o Atlético Mineiro, que ele não atuou, eu penso que a possibilidade do Léo Condé colocar o Pikachu como lateral direito de novo é bem pequena. Eu fiz essa pergunta para vocês porque o torcedor ele tem reclamado bastante de algumas atitudes do Condé. E uma das cobranças, e pelo amor de Deus, o Pikachu é um grande jogador. A gente não tá pegando no pé de ninguém, porque a oscilação é normal, né, Bed? Principalmente na Série A. E outra, o comportamento da equipe dentro de campo, sim, com o Pikachu é um. E o torcedor já percebeu que se jogar o Pikachu, alguém da posição dele tem que sair. Ele não pode mais servir de muleta ou de improvisação para uma profissão que tem alguém que é da posição. E detalhe, se não tivesse, valeria a improvisação. Mas já tem gente para a posição que ele está atuando que não é a dele. E eu tive a informação de que agora, para esse jogo contra o Coritiba, para esse jogo, finalmente,
o Condé vai conseguir contar com o Marcelinho por 90 minutos, tá? O Marcelinho agora ele está liberado para atuar 90 minutos. O Marcelinho não estava bem, não estava liberado para atuar durante uma partida inteira. Agora o Condé vai poder contar com ele nesse jogo contra o Coritiba. Então pronto. Então são as coisas, por exemplo, a gente está vendo imagens do Clube do Remo treinando aí no Mangueirão. Isso aí é muito bom, treinar onde tu vai jogar, né? Isso aí traz a confiança, traz aquela a identidade, a identificação do lugar onde você vai jogar, te deixa mais tranquilo. E olha só, o Remo treina nesse Mangueirão com jogadores que tiveram tempo para descansar. O jogo contra o Fluminense foi no sábado. Pegaram o avião e vieram logo. E vieram no mesmo dia já. Não, o Remo não está tendo esse problema. O Remo está viajando de avião fretado. Esse ano, ninguém vai poder abrir a boca para dizer viagens longas. Não. O Remo está indo direto, voltando direto. Está de avião fretado. Ficando nos melhores hotéis. Eu estive no Rio de Janeiro. O Remo ficou no hotel na Barra, que é sacanagem, velho. O cara reclamar ali é sacanagem. Entendeu? Hoje tudo pago pelo clube, não é mais a CBF que banca. Né? Então, não tem do que reclamar nada. Agora, o clube, os jogadores têm que dar essa resposta dentro de campo. Essa mudança de atitude. Essa parada, esse descanso, essa cobrança, porque eu tenho certeza que os jogadores assistem TV, eles leem jornal, eles escutam rádio, mesmo aqueles que eu não leio nada, é mentira, é o primeiro que vai atrás da notícia. E hoje as redes sociais potencializaram isso. Às vezes o jogador pode até tentar se blindar disso, mas não consegue. Tinha um treinador, que eu não vou dizer o nome dele, que é para não... Mas tinha um treinador em Belém que ele dizia assim, eu não vou dizer o nome dele, tá? Eu não vejo nada, eu não assisto nada, e pode falar o que quiser, que para mim não estou nem vendo, não me atinge. Era o primeiro que pegava o jornal, sabia todas as frases, vírgula, tudo que a gente falava. Então essa história de dizer que não assistem é mentira. Todos assistem os programas, escutam, sabem. Até porque se fosse eu faria a mesma coisa. Se eu fosse jogador de futebol, eu não ia assistir. Eu ia assistir, quero saber o que estão falando do meu futebol. A não ser que seja jogador tatu, né? Mete a cabeça. Se o Neymar, porra, sabe tudo que falam dele. E, ó. Entendeu? Então é assim. E o que eu estou dizendo aqui, pro jogador inteligente e consciente, quando o jogador inteligente e consciente, sabe o que ele faz? Luizinho, eu sou goleiro, por exemplo. Pô, o Paulo falhou nesse gol. Vou olhar. Realmente, o cara tem razão, demorei a cair. A bola era defensável. Vou treinar pra caramba. Que é pra quando eu for no outro programa, que eu te fizer uma rodada boa, fizer várias defesas, agora eu quero ver o que ele vai falar agora. Aí o Luizinho vai chegar lá, olha, o Paulo ontem arrebentou, parabéns. O cara é ser humano igual nós somos, pô. Quem de nós aqui, essa é boa, quem de nós não foi sincero? Então, quem de nós aqui não já chegou aqui, todo dia a gente tá rindo? Todo dia, não, pô, tu tem problema, o Matheus tem problema, o Max tem problema, o Luizinho, nós somos seres humanos, pô. Então, às vezes, é isso que eu digo, o cara tem que saber como é a crítica. É uma crítica para me melhorar? O cara está falando ali para me evoluir? Então, o jogador inteligente, ele aceita a crítica. Quem não aceita a crítica é aquele que é limitado nos dois sentidos, jogando bola e pensando. Tudo que escrevem aqui, eu vou falar por mim, tudo que escrevem no chat, que falam na rádio, eu pego e faço assim mesmo. Processo. Tenho minha cabeça como um computador, eu processo. O que é aproveitável? O que foi escrito de uma maneira que eu estou vendo que, pô, não, o cara aqui tem razão no que ele colocou aqui. Eu vou lá, arquivo, faço uma pastazinha e deixo lá. Ah,
Não, o cara tá falando aqui porque, infelizmente, a mulher dele traiu ele quer descontar em alguém. É daquela marca Boi. Aí eu deleto. Então não perco tempo com porcaria. A mesma coisa eu digo pra você que tá me ouvindo. Quando você receber uma crítica, alguém te falar alguma coisa, processe. Porra, é coisa positiva, arquiva. Não presta, deleta, joga na lixeira. Né? Então, eu tenho críticas para mim, eu acho que é por aí. E esse Remo que a gente está vendo aí, acho eu que o Condé deve fazer modificações. Como o Mike não deve jogar contra o Curitiba, ele vai manter o Marlon. Como ficaria? Bora para a gasolina. Acredito que ele não modifica Marcelo, Marlon, Chamba e Marlon. Agora, meio campo do Remo. Pico, Zé Wellison e Vitor Bueno. Pico, Zé Wellison e Zé Ricardo. Calma, um de cada vez, que já deu... Vamos lá, Zé Wellison, acho que seguindo a ordem, né? Zé Wellison, Pico e Zé Ricardo, é isso? Eu acredito, acredito que ele vai assim? Não, é como a gente gostaria. Eu acredito que ele vai ele vai botar o Vitor Bueno de novo. Mas o Vitor Bueno vem jogando bem, cara. O Vitor Bueno vem jogando bem. Mas ele fica muito desprotegido sem o Zé Ricardo. Porque o Vitor Bueno, ele só fica desprotegido, o Zé Ricardo, porque ele teimou de tirar o Pico, que era o que dava o caldo ali para marcação. Bora lá, bora montar esse meio campo. Então vem, na visão de vocês, Zé Wellison. Na minha, Zé Wellison, Pico e Vitor Bueno. Vitor Bueno. Você tira o Zé Ricardo do meio campo. E na frente? Jajá, Galeano e Talhari. E você, Max, qual é o Remo do meio para frente? Cara, pra pegar o Coritiba, eu queria muito e eu espero que ele jogue. Né? Porque tem uma possibilidade aí também, a questão do Jajá, né? Inclusive vocês repercutiram isso hoje, uma entrevista do Dr. Jean Clay, né? Falando sobre essa condição do Jajá, que está sendo reavaliado todos os dias, né? Por conta aí de uma questão no tornozelo, mas ele 100% Jajá no ataque, Galeano e... Me fugiu a memória agora. Me ajuda aí, Matheus. Do ataque? No ataque. Aleph Manga? O Aleph Manga. Eu começaria com o Aleph Manga, mas assim, não é um formato de videogame onde você crava uma posição e o jogador só cumpre aquela função. Quem deve se mexer bastante é o próprio Galeano com o Jajá, mas o Manga continua sendo um cara espetado na esquerda e não como um centroavante. Porque o Remo tem um poderio muito mais, o Jajá, para mim, continua sendo um coringão que fica sendo versátil entre os lados do campo. O Galeano um pouco mais preso do lado direito, mas é algo que pode ser revezado. Mas eu acredito nisso, tá? Eu acredito nisso. Para um Remo muito mais rápido. E para mim, o Vitor Bueno em qualquer momento ele pode entregar algo. Né? Eu não tiraria, ele estava muito mal contra o Fluminense, mas por conta da inferioridade do Remo naquele jogo, em algum momento, com bola parada, porque aconteceu isso com o Inter, porque não vai acontecer de novo? Para mim não foi sorte, foi competência o Vitor Bueno acertar aquele chute. Então, em algum momento, o Remo poderia ter aquela oportunidade parecida ou até melhor. Então, essa é a questão. O problema é que quando eu escalo, se eu fosse o Condé, se eu coloco o próprio Vitor Bueno no meu time titular, tem que fazer uma mexida. E aí mexe com toda a estrutura do time. Porque o Vitor Bueno, sem a bola, é melhor ele dando um bote como o primeiro atacante do que sendo um cara para marcar no meio. Então é aí que fica a sinuca de bico do próprio Léo Condé. Vou repetir. Para mim, o Vitor Bueno, com o Remo sem a bola, ele é um falso 9. Porque para marcar, não conte com o Vitor Bueno, que aí o Remo perde intensidade, perde volume de jogo. Então é dessa forma, cara. Esse é o problema do Léo Condé. Para mim, ele não tem uma dor de cabeça boa para escalar, tá? Por isso, eu não entraria com o Vitor Bueno, tá? Porque para mim eu vivo jogo por jogo, tá? Naquele jogo contra o Fluminense eu não tiraria, mas agora eu não entraria com o Vitor Bueno, seria o Pico, o Zé Wellison e o Zé Ricardo no meio para dar o bote, porque tem dias e dias, gente. O Zé Ricardo, com a bola no pé para criar, é só ele não inventar que ele joga bola. O Zé Ricardo é bola. O problema é que o Zé Ricardo quer inventar. Esse é o grande problema. Se ele tiver no dia dele com a cabecinha no lugar, o Remo consegue sair vitorioso. Meus amigos, e aí, Matheus, como fica? Desculpa, não entendi, Bad. Eu já falei a minha. Já, então você agora, Luizinho. Eu queria saber se votaria com 4 meio-campistas. Compartilho um pouco da ideia do Max, de colocar Zé Wellison, Pico e Zé Ricardo, e no ataque Jajá,
Galeano e Vitor Bueno ali como um falso 9. Eu acredito que sem a bola, o Remo tem mais a ganhar com o Vitor Bueno do que com qualquer outro centroavante, Talhari, Aleph Manga, embora o Aleph Manga não seja centroavante, né? Mas, sei lá, Poveda, qualquer um. E com a bola, o Remo não é daquele tipo de time que fica alçando bola na área, doidado, esperando que o centroavante vá cabecear. É um time muito de construção na entrada da área. E eu acredito e de contra-ataque também. E eu acredito que quando o Remo tem a bola para ser mais eficiente, eu acho mais interessante o Vitor Bueno como um falso 9 do que outro centroavante ali como um atacante de referência ou algo do tipo. Português. Agora, cara, eu concordo. Eu diria até que, para simplificar, poderia ser algo mais próximo de um 4-4-2, né? Com um losango do meio de campo, o Zé Ricardo e o Pico, com o Zé Wellison na base das jogadas. Aí você tem o Vitor Bueno mais à frente, abre de um lado o Galeano ou o Pikachu, do outro lado o Jajá, se ele estiver disponível, e vai para cima assim. Entendendo que o técnico Léo Condé não deve alterar a formatação do time e não vejo tanto o Vitor Bueno jogando de falso 9, eu manteria o Vitor Bueno como titular, sendo esse meio armador, porque se você precisa vencer em casa, o Coritiba é o jogo para você ir para frente. É o jogo para você tentar ter um pouco mais a bola, tentar criar mais. E aí eu acho até que faz mais sentido você tentar isso com Zé Ricardo e o Vitor Bueno no meio de campo, e aí com o Zé Wellison, sem o Pico, do que, por exemplo, como foi contra o Fluminense. Mas o meu time tem o Zé Wellison, o Pico e também o Vitor Bueno, entendendo que, apesar de achar que é um jogo para você atacar mais, mesmo que o Remo ataque mais, é da natureza do time contra-atacar e se defender primeiro para depois atacar. E por conta disso eu manteria o Pico no meio de campo, ou melhor, colocaria o Pico para ter o Vitor Bueno mais à frente com mais liberdade também. Eu ia perguntar para você, Bed, se você ainda sustenta aquela formatação com 4 meio-campistas e 12 atacantes. Eu estava esperando vocês acabarem, que eu vou falar aqui como eu penso que é a coisa. O Remo... Tem que faturar. Ô, Matheus, o que a galera tá falando aí? Vamos lá. O Bruno diz o seguinte: Bruno Bueno de falso 9, mantendo Pico, Zé Ricardo e Zé Edson. A gente chegou a falar sobre essa possibilidade aqui. A Daniela diz o seguinte: é vencer ou vencer na segunda-feira. O David dizendo que o Manga é falso jogador. Não. Jonas Periperi e Vitor Bueno. Foi o primeiro a criticar ele. Não, critica a postura dele, mas ele já entregou, já fez gol com o Remo. Vice-artilheiro do time na temporada. Mas se ele fizer assim pra ti de novo, ó. Mas ele tem que fazer e fazer gol, né? Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode me xingar, mas contanto que ele faça o gol, contanto que ele, né, cumpra o seu papel. Se ele fizer gol, ele pode fazer o que quiser contigo. Se ele fizer um gol contra o Curitiba, ele pode até mostrar cotoco pra mim que tá tudo certo, mano. Ele pode mostrar o quê? Cotoco. Mostrei de novo. Isso aqui assim. Fez assim. Com o dedinho mindinho. Eu acho que se o Manga fizer gol, ele pode fazer o que quiser com o Max. Não pode. Tu não acha, Max? Ele falou. E olha, a gente tem falado muito sobre o reencontro do Pedro Rocha com o Remo, mas tem a Aleph Manga em Curitiba também, tá? Verdade. Então... E pegou fogo isso aí no jogo de lá, não foi, Bed? Foi. Você tava lá, eles vaiaram a Manga e tudo mais. Exatamente, então pode ter um tempero a mais especial, aí pro Aleph Manga. Fabrício Gomes diz o seguinte: Coxa é um time que dá posse para o adversário, mas é letal. Iria com 4 homens no meio de campo, não pode deixar os pontas soltos. E é verdade, tá? Eu acho que vai ser uma estratégia, inclusive, que o Curitiba vai fazer de propósito. Entregar a bola pro Remo, porque a gente já percebeu que durante o campeonato o Remo é um time que se comporta melhor. Bola aérea, então, pai do Curitiba, é o calcanhar de Aquiles do Remo na temporada. E a gente tem uma bola aérea forte com o Jaci, jogadores de velocidade na frente com o Breno Lopes, etc. São 18 horas e 49 minutos. Eu vou escalar o Remo aqui, que eu entraria se eu fosse o treinador, e vou dizer mais. O Remo vai enfrentar um adversário dificílimo. O Coritiba é um time chato. Vocês lembram dele na Série B aqui, que ele veio aqui? Amassou o Remo, a galera ficava gritando: acaba, pelo amor de Deus. Aquele Josué, o que ele jogou, aquele Josué. E o outro meiazinho, que era da base lá também, com meia esquerda. O Ronier. Lucas Ronier. Esses dois colocaram a bola debaixo do braço, mas deram um totó aqui no Remo e o Remo conseguiu ganhar o jogo. Foi. 1-0 gol do Pedro Rocha. Contra-ataque. Deixa eu dizer uma coisa aqui para quem tá sonhando com o Pedro Rocha ainda, meus menininhos, meus garotinhos, tá? Pedro Rocha fez gol no Remo lá no Couto Pereira, eu tava lá, ninguém me contou. Ele passou, parece que ele nunca tinha visto o Remo. Parece que ele nunca tinha jogado no Remo.
Sabe? Eu fiquei olhando, eu digo, como é que pode? Porque tem amores e amores, né? Respeito e respeito. Cara, o cara tinha saído do clube, fez um gol lá. Parecia que ele nunca tinha Final de Copa do Mundo, né? Parecia que ele nunca tinha visto o Remo na frente dele, velho. Fiquei olhando, eu digo, não, tá certo, tá bom. Foi a única bola que o Curitiba jogou mesmo. Porque Foi depois toca lá na lateral esquerda, lá Sábio, o Sábio. cara, o segundo Bateu na tempo bola. foi todo do Só um Remo. detalhe, Foi. O outro que ele Aleph fez faz um tava gol impedido. impedido. E detalhe, o Marcelo Rangel faz uma defesa. A defesa do naquele campeonato. jogo. Foi a defesa, Como é que Isso aí, é? tem Se não defesa do foi a campeonato. defesa do Eu campeonato, tenho um top amigo três. jornalista Só um que... minuto, peraí, gente, vocês vão voltar aí. Repita. A defesa do campeonato tá aqui. Por favor, feche aqui. Por favor, close. Aqui. Vamos ver até onde vai uma cara de. Até onde vai uma cara de pau e um cinismo. Aqui, Luizinho, Oi? eu quero, após o comentário que ele vai dizer, que você diga algo aí do tipo assim. Tá bom, tá bom. Com um elogio. Tá bom. Atenção. A defesa do Rangel foi. A defesa do campeonato. E digo mais, se tivesse tem mais. prêmio Puskás para a defesa do ano, ele concorria por ela. Covarde. Palavras do português voador. Então. E foi um defesaço, viu, do Rangel. Foi um. Dito isso, você concorda comigo? É verdade. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui. Outro covarde. Este Coritiba que o Remo vai enfrentar é perigosíssimo. Pô, Bed, o que tu tá... Vamos lá. Se eu fosse o Condé, tá? O Remo tem que ser agressivo jogando em Belém. Paulo Condé, vamos lá. Mas ele tem que ser agressivo, mas não pode ser burro. Olha aí. Ele não pode ser desinteligente. Como que eu vou entrar com 3 homens de meio campo jogando com um adversário com a qualidade que tem o Coritiba? Quem vai marcar, mano? Então começa por aí. Faço o meio de campo aqui, uma zaga fechada. Marcelo, Marlon, Triplex e o outro Marlon. Coloco 2 volantes aqui, porrada. Zé Wellison e Pico. Olho pro argentino e diz: daqui de Buenos Aires não passa ninguém. Coloco Zé Ricardo para ajudar este cinturão aqui, mas tendo condições e qualidade de sair com a bola, e deixo o Vitor Bueno como homem de flutuação e de ligação meio-ataque. Na frente, coloco Já, se estiver recuperado, e entro com Aleph Manga aqui. Porque no segundo tempo eu vou ter gás para ir buscar lá no banco, quando o ataque aqui estiver cansado, a substituição do Talhari e o Galeano, que vão estar fresquinhos aqui para entrar e dar gás no time. Interessante Então, isso no Chile. Esse aqui seria o Remo que eu escalaria para enfrentar o Coritiba. E outra, não iria de forma alguma abrir, não, iria pressionar de forma consciente. E iria marcar pressão alta, obrigar o Coritiba, tá, a perder a bola. Bora atravessar?